Pessoal, os gases ideais, eles são gases que têm umas características que a gente pode falar. São que são formados por partículas pontiformes, ou seja, dimensões desprezíveis. Eles têm pouca ou nenhuma interação entre eles, porque eles estão muito afastados das outras, nas partículas. As únicas interações que acontecem são por colisão. E as colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, o momento deles se conserva. Não tem perda de energia por energia térmica. Então, as variáveis que a gente considera quando a gente estuda os gases são pressão, volume e temperatura. A pressão a gente calcula em Newton por metro cúbico, ou Pascal, ou ATM, ou milímetros de mercúrio. O volume a gente calcula em metro cúbico, centímetro cúbico ou litro. E a temperatura em Kelvin ou graus Celsius. Então, quando as pessoas foram estudar os gases, eles perceberam que a relação entre essas variáveis era igual a uma constante, ou seja, a pressão vezes volume dividido pela temperatura era uma constante. Então, se essas variáveis variavam, elas teriam que variar de forma constante, ou seja, se a pressão aumenta, a temperatura tem que aumentar também. Se a pressão aumenta, o volume tem que diminuir, de forma que sempre a igualdade seja uma constante. Então, a pressão volume sobre a temperatura inicial tem que ser igual a pressão volume vezes a temperatura final. Sempre vai ter que ser igual a uma constante. E se a gente tiver, por exemplo, uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura constante, a pressão vezes volume é igual a pressão vezes volume final. Se for isobárica, ou seja, pressão constante, volume sobre temperatura inicial é igual a volume final sobre temperatura final. E se for uma transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica, ou seja, com volume constante, a pressão vezes a temperatura inicial é igual a pressão final vezes a temperatura final. Então, o importante da gente saber aqui é que a relação entre essas três variáveis é sempre uma constante. Então, a gente consegue relacionar o final com o inicial e fazer uma igualdade entre eles. E aqui a gente tem a equação de Clapeyron, que é o que? Lembra quando o número de mols é igual a massa sobre a massa molar? Então, a pressão vezes o volume sobre a temperatura é igual o número de mols vezes a constante universal dos gases. Então, a gente pode ver que essa relação que é igual a uma constante, ela depende do número de mols. Então, quanto mais mols a gente tiver, maior vai ser essa relação aqui. Então, ela está internamente ligada ao número de mols, porque o R é uma constante, então ele não muda. Então, quanto maior o número de mols, maior vai ser essa relação aqui. Então, a partir disso, a gente conseguiu encontrar essa fórmula, que é a equação de Clapeyron, que é P, pressão vezes volume, é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. A constante universal dos gases é bom a gente decorar, porque nem todo exercício dá, mas a maioria dá, e ela é 0,082 atm vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin. Então, por isso daqui a gente pode saber que o número de mols está em mol, a temperatura está em Kelvin, o volume está em litros e a pressão está em atm. É bom a gente pegar a constante e analisar a unidade dela, para a gente saber qual que vai ser todas as unidades das outras variáveis. Tudo bem? Então, quando tiver exercício, a gente sempre vai ter que achar o número de mols também. Ou às vezes vai ter exercício. Às vezes o exercício dá.